Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nessa nossa jornada em busca de um avivamento, mas não um avivamento temporário, um avivamento que dure, para que nós sejamos alcançados pela obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando sobre os obstáculos que impedem o pleno fluir do avivamento. Falamos sobre o ódio, sobre a amargura e o falso perdão, e hoje eu quero falar sobre o perdão verdadeiro. Um dos obstáculos para o avivamento pessoal é não conceder perdão, ou seja, não perdoar é um pecado que nos aprisiona. Paulo ele descreve várias obras da carne em Gálatas capítulo 22, que são atitudes erradas e palavras duras para com os outros. Muitas vezes assumimos atitudes claras de ódio, de amargura, simplesmente porque não perdoamos realmente de coração. Além disso, muitas vezes nós dizemos que perdoamos ou deixamos para lá quando realmente não o fizemos. Por isso Jesus adicionou aquela importante frase que devemos perdoar e perdoar de coração. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 35, diz assim: não se engane, quando não perdoamos de verdade, nossas orações elas são impedidas e perdemos o poder de Deus. Por isso podemos entristecer o Espírito de Deus e, mais grave do que isso, nós pisoteamos o Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus, quando nós perdoamos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos recompensando Jesus pela obra que Ele faz em nossas vidas. Uma coisa é certa nesta vida: nós vamos sim nos decepcionar muitas e muitas vezes. Por isso Jesus disse que se somos realmente seus seguidores, nós devemos perdoar uns aos outros. Isso é muito importante a gente entender esse princípio. Como Ele nos tem perdoado, é importante também a gente lembrar disso. Assim como Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar. Ele nos perdoa de que forma? Ele nos perdoa com um rico e incondicional amor. Mesmo que as pessoas não admitam que estejam erradas ou peçam o nosso perdão, nós podemos e devemos amá-las em Cristo. Essa é uma atitude essencial para as nossas vidas, para que nós possamos então demonstrar realmente o nosso entendimento a respeito do perdão que nós recebemos. Essa atitude ela é essencial, principalmente para prevenir o devastador veneno da amargura que fica em nosso coração. Perdoar, ele não significa minimizar o que os outros fizeram e nem como nós nos sentimos diante dessa situação. Mas é maravilhoso entender que o verdadeiro perdão é uma escolha e que não depende jamais dos nossos sentimentos. Nós perdoamos confiados no poder de Cristo para nos perdoar e vencer o ódio que de outra forma iria nos controlar. Sim, a gente como humano, nós certamente sentimos dor de erros, mas através de Jesus nós podemos escolher diariamente perdoar
e não sermos aprisionados pelo ódio. Quando começamos a fazer a escolha de perdoar conscientemente, a cura e a libertação virá para nossas emoções. É o início de um ciclo de cura. Porém, até que verdadeiramente escolhamos perdoar, enquanto não fazemos isso, o que nós estamos fazendo é nos envenenando e entristecendo o Espírito de Deus. E, principalmente, vamos permanecer presos à nossa dor. Mas eu vim aqui dar uma boa notícia. Aquele que literalmente perdoou quando foi preso numa cruz vive dentro de nós. E Ele pode perdoar através de nós. Mas cabe a nós diariamente fazer a escolha sincera de perdoar e mostrar bondade. E o Espírito de Deus é Ele que fará o restante. Gostaria de deixar alguns textos importantes a respeito do perdão. Nós podemos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, no capítulo de Hebreus, livro de Hebreus, o capítulo 10, dos versículos 16 a 31, eu quero deixar essa leitura para a nossa meditação. 16 a 31, Hebreus capítulo 10, de 16 a 31, diz assim: Este é o pacto que lhes darei depois daqueles dias, declara Yahvé. Porei a minha lei em suas mentes e a escreverei sobre os seus corações. E não lembrarei de suas iniquidades e nem dos seus pecados. Assim, onde há perdão dos pecados, não se requer oferta pelos pecados. E por isso teremos o livre acesso à presença de Deus. Portanto, temos, meus irmãos, livre acesso ao santuário pelo sangue de Jesus, por um caminho de vida que agora se inaugurou para nós mediante o véu, isto é, a sua carne. E porquanto temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, nós devemos nos aproximar com um coração genuíno e em confiança da fé, havendo sido aspergidos e purificados dos nossos próprios pecados e da nossa má consciência e lavado o nosso corpo com água pura. Mantenhamos firmemente a confissão da nossa esperança sem fraquejar, porque fiel é aquele que nos prometeu. Consideremo-nos, pois, uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos congregar como alguns têm por costume, mas intercedamos uns pelos outros, com maior razão quando vemos aquele que se aproxima aquele grande dia. Porque se alguém peca deliberadamente depois de haver recebido o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício que se possa oferecer pelos seus pecados. Antes, um terrível juízo está preparado e o zelo de um fogo que consumirá os adversários. Porque se aquele que transgredia a lei de Moisés morria sem misericórdia pela declaração de 2 ou 3 testemunhas, quanto maior castigo vós credes que receberá o que pisoteia o Filho de Deus, ao considerar como de um homem comum o sangue do seu pacto, pelo qual foi santificado, e afronte o Espírito da graça? Conheçamos aquele que disse: a minha vingança, eu darei a retribuição, e outra vez Yahvé julgará o seu povo, pois é uma coisa muito horrenda cair nas mãos do Deus vivo. E o outro texto importante está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, vamos procurar na nossa Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: Não entristeçais o Espírito Santo, porque fostes selados para o dia da redenção. Por isso, tirai de vós toda amargura, toda fúria, toda ira, gritaria e blasfêmia, junto com qualquer maldade.
e sejais afetuosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo Jesus. Lembre-se o que diz o texto: quando deixamos de perdoar, estamos pisoteando no Filho de Deus e não estamos recompensando-o pela obra redentora e pelo perdão que recebemos até a eternidade. Medite sobre isso e até segunda-feira com as nossas devocionais matinais. A Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá!